que se cubrirá a cobia, que se cubrirá. Zé, começando, a gente já se conhece há muito tempo, mas é importante tu trazer a tua história, né? Dessa pessoa que já tem esse lugar na arquitetura piauiense, mas muita gente te conhece hoje e não conhece essa história, como foi. Eu sei que você formou, quando começou. Se possível, eu gosto de saber até assim, histórias interessantes, até mesmo antes de escolher a arquitetura, né? Que tu acha que te conectava a esse caminho sobre a casa. Começou bem cedinho, sabia? Porque, na verdade, o que acontece? A família do meu pai tinha construtora Piauí, foi uma grande construtora, não existe mais há muitos anos. Mas quando eu era menino, eu ia muito na construtora com meu pai e tal, acho que 7, 8 anos, e lá eles faziam muita coisa com o doutor João Luiz, na Maloca, né? E tinha uns trabalhos, umas perspectivas a lápis e tal, na parede e tal. E quando eu soube que quem fazia aquilo ali era o arquiteto, acho que já com uns 8 ou 9 anos, eu disse, é isso aí que eu quero ser. Eu quero desenhar esses projetos aí, ver isso aí saindo do papel, ver isso virar prédio, virar casa, é isso que eu quero fazer na minha vida. Então foi muito cedo, e eu sempre tive isso muito definido, eu nunca pensei em outra profissão. E aí, fui trilhando o caminho, estou aqui. O Antônio Luiz, é porque eu estava querendo lembrar. Luiz. O arquiteto Antônio Luiz, Antônio que é Luiz, um dos... da Maloca. Que é tem muita casa, muito projeto bacana. Ele e aqueles tem projetos muita dele casa tinha uma linha interessante, modernista, bem né? contemporânea, era bem bacana, né? Era muito interessante mesmo. E isso me influenciou, assim, através da construtora, através de conhecer lá dentro o papel, o que era que o arquiteto fazia, quem fazia aquilo era o arquiteto. Eu digo, é isso que eu quero ser. Esse cara. Então começou bem cedo. E aí eu fui... Aí tu já sabia que era arquitetura, já sabia que era arquitetura. Criança, já estava certo. Eu gostava de desenhar, sempre gostei muito de desenhar, sempre fui muito influenciado pela atmosfera dos lugares, pelas coisas e tal, sempre por luz, por tudo, assim. É uma coisa que você tem essa percepção, essa coisa, né, desde sempre, pelo menos para mim. E aí, não tinha faculdade de arquitetura aqui em Teresina, só tinha faculdade de arquitetura a mais perto em Fortaleza, né, e eu fui fazer lá, na universidade, só tinha na Universidade Federal do Ceará, nem na Unifor, na época que só tinha Federal e Unifor, não tinha na Unifor. Então eu passei na Federal, com 17 anos, fiz a faculdade lá, depois voltei para Teresina e abri meu escritório, né? E aí a Mara, na época, fez também, não tinha aqui, ela fez em Recife, formou em Recife. E quando a gente não se conhecia aqui em Teresina, a gente se conheceu quando chegou formado, né? Engraçado, vocês já se conheceram arquitetos. Arquitetos, né? E aí a gente casou, juntou os escritórios, foi na época do Teresina Shopping. Os projetos do Teresina Shopping das lojas aconteceram e tal. Foi quando a gente juntou os escritórios, os projetos do shopping já foram feitos, assim, das lojas do shopping já foram feitos por nós dois. Aí foi que a gente fundou a 2 Arquitetura, em 96. Esse ano eu estou fazendo 30 anos de formado. Eu formei em 94. E aí vocês, as casas, né? Pensando nas casas que vocês moraram, e hoje você está aqui nessa casa. A casa, ela sempre acompanha essa jornada de vida. Quando vocês vieram para cá, vocês já tinham, os meninos já estavam maiores, né? A gente morou no primeiro apartamento, quando a gente casou, que é até aqui perto, no Sibirino, um apartamento de 130 metros, né? E aí a gente teve os meninos lá, e uns 8 anos de casado, quando a gente tinha 8 anos de casado, a gente mudou para cá, né? Um apartamento maior. E o apartamento foi acompanhando a gente também, foi mudando, né? Já tiveram reformas nesse apartamento. Porque essa varanda aqui, quando a gente veio pra cá, não tinha moda, a gente veio em, deixa eu ver, já tem 20 anos, né? E as varandas eram abertas, né? Não tinha essa coisa de fechar a varanda. Aí depois de um tempo que a gente tava aqui, foi que entrou, não, a Teresina é muito quente, é ar-condicionado mesmo, vamos fechar as varandas. Aí a gente fechou a nossa varanda, climatizou, depois de um tempo, aqui tinha uma porta que separava a varanda das salas, a gente usava separado para comer pizza aqui com os meninos à noite e tal. Depois a reforma que a gente fez por último, há uns 3, 4 anos atrás, a gente tirou a porta, integrou tudo, trocou piso, aí foi uma grande reforma mesmo. A gente pensou em ir para uma casa, nesse momento. Vamos para uma casa no Alphaville, comprar um terreno, faz tanta casa lá bacana, tem piscina, tem área externa, tem planta, eu adoro planta. Mas a gente achou que a gente é muito prático nessa época. Eu e a Mara, a gente achou que deveria ficar aqui.
E agora que eu tô só, que eu não saio mesmo. E vocês gostam muito de viajar, gostavam sempre de viajar muito, então tinha essa vida. E tá aqui no meio, né? Era mais fácil. E é mais prático. E assim, agora eu tô só e os meninos, a tendência é que tem os netos, né? Aqui tem colégio aqui do lado. Localização perfeita na casa do avô. Já tô esperando pra ser vovô. A casa do avô é ótima. Acho que ainda vai demorar um pouquinho, porque os meninos, a Maria Eduarda tá fazendo residência ainda. O Romero ainda vai se formar também em medicina agora no próximo mês. Mas ainda vai demorar uns 4 anos aí, 5 anos pra ser avô, mas já tô preparado. E Zé Ribeiro, tu, quando falou aí, eu fiquei curiosa numa coisa. Quando eu era criança, que tu já pensava que ia ser arquiteto, existia uma casa que tu imaginava? Se tu já projetava assim na tua cabeça, tinha alguma coisa maluca ou assim, porque a criança tem, né, a questão não tem um limite, né? E aí é bacana que se tu já tinha essa ideia de ser arquiteto, como era essa casa? A gente, quando eu tinha mais ou menos também nessa época aí, 7, 8 anos, também acho que isso me influenciou. Meus pais construíram uma casa bem grande e tal, que até aqui perto. E aí eu achava bacana ir na obra, achava bacana ver a casa, com a mudança, assim, me empolgar. A gente morava numa casa menor, foi pra uma casa com piscina e tal. Então eu achei muito bacana aquilo ali, aquele espaço que você tem, aquele espaço pra família usar, pra interagir e tal. Eu achei aquilo o máximo, né? Então essa casa, aí lá nessa casa, às vezes eu pensava assim, isso aqui podia ser de outro jeito. Tu já tinha essas coisas? Não tinha nada fora dos padrões? Eu já achava assim, podia não ser assim, podia ser de outro jeito, isso aqui tá pequeno, isso aqui tá grande. Então dentro da casa eu simulava reformas, digamos assim. As reformas, os espaços. Os espaços. Quando vocês vieram para cá, além dessa alteração, teve alguma coisa assim nova que estava acontecendo na vida, que vocês tiveram um ambiente que foi feito? Que tem muito a ver com o hábito de vocês e que esse apartamento já permitia. Eu acho que essa coisa da integração dos espaços, né, de você ter tudo junto, né? Até porque ninguém era mais criança, assim, né? Os meninos, quando a gente fez, os meninos já estavam com 18, 20 anos, né? Há tempo atrás, quando a gente fez a reforma, essa última, né? E aí a gente resolveu integrar tudo. Todo mundo adulto aqui, a gente não quer mais se subdividir e tal. Então a gente integrou a varanda com a sala, virou a sala de jantar, a cozinha também foi toda integrada, toda aberta. Foi um momento em que também, depois da pandemia, foi um efeito da pandemia também, né? Todo mundo teve essa coisa, por que eu não estou gostando de morar nessa casa que a gente ficou 24 horas dentro de casa, né? E a gente achou que a cozinha tinha que abrir. Na cozinha, eu gosto de cozinhar algumas coisas, eu cozinho muito, mas faço algumas coisas. Digo, era melhor integrar, a gente ficar todo mundo junto aqui, já cozinha aqui, a mesa está do lado, então fica mais fluido e tal. Então esse momento da pandemia, eu acho que fez essa mudança também na nossa cabeça, como de muita gente, de integrar todos os ambientes, deixar tudo junto, tirar essas hierarquias, né, dos ambientes, deixar mesmo tudo democrático, né, assim, é de todo mundo, vamos usar, né. E funciona super bem. Quando eu gosto de receber aqui, a gente faz muito almoço com a família, vem os meninos pequenos e tal, pula na Marquesa do Niemeyer, acho bom. Todo mundo. Acho Ribeiro, uma das coisas que eu também acho interessante é que a pandemia trouxe esse primeiro olhar da gente assim para essa casa, com essa relação muito próxima com a casa, né? Acho que muitas pessoas não tinham pensado tanto nas suas casas como passaram a pensar. Porque assim, a gente nunca, pelo menos assim, a nossa geração nunca vivenciou uma pandemia mundial, assim, aquela coisa que você ficar trancado dentro de casa e tal. Aquilo foi uma coisa que a gente viveu, mas eu acho que tão cedo as outras gerações vão viver, acredito que não. E aí a gente ficou imerso dentro de casa meses, né? O tempo inteiro, você só saía quase escondido para caminhar, dar uma volta no quarteirão, fazer um exercício e tal, mas não se encontrava com ninguém e tal. Então a casa ficou o seu ninho mesmo, aquilo ali assim, virou o seu mundo, a casa é meu mundo. E aí a gente foi olhando a casa e tal, e aí você passou a ver a casa, muita gente trabalhava em home office também, então tem a dinâmica, ainda hoje eu tenho um cliente que diz, não, eu quero home office, mas eu quero, bota uma porta, depois bota outra porta, porque os meninos ficam em casa, ficam batendo na porta querendo entrar, e eu estou na reunião, na audiência, não sei o quê. Então gerou esses cuidados que a pessoa não tinha antes, né? Com os espaços de trabalho dentro de casa também, muita coisa mudou nesse aspecto. É claro que já voltou tudo ao normal, as pessoas já estão saindo de casa demais, viajando demais, festa demais, assim, já o universo voltou a ser amplo, mas ficou muita coisa arraigada ainda. Eu sinto que a gente se apegou mais à casa. Eu acho que sim. Né? Acho que todo mundo teve esse ganho. Eu acho que sim. E pensando que a casa da gente é esse lugar que a gente traz, se reenergiza, tem um lugar na tua casa que tu diz assim, cheguei esgotado, ou cheguei, preciso pensar, dentro da tua rotina, que é um lugar que te reenergiza? É a minha poltrona. Eu tenho uma poltrona aquela Revive da Natuzzi. É aquela, é o meu ninho ali, né? Ali é bom demais. É um poltrona de couro, reclinável, amplo e tal. Aí, tem a luz certa no lugar e ela foi feita pra ti. Deixo só o abajurzinho ligado ali, pronto. Aí dá uma
né? Você respira fundo e assim, se reenergiza para outro dia. Não, é muito interessante, porque tem esse poder mesmo, né? Da gente Tem, chega ali e se refaz. A casa como um todo já é o seu lugar, que você se sente melhor e tal, mas dentro da casa também tem os espaços, né? Tem Que os você espaços que você... pertence mais a você, ou pertence mais a outro, né? Então eu acho que é por aí. E os objetos. Eu sei que a casa de vocês, sua casa tem muita história, cada objeto tem muita viagem, tem sempre uma história legal para trás. A gente sempre viajou muito, eu e a Mara, a gente sempre trouxe muita coisa, né? A gente sempre trazia de cada lugar pelo menos um objeto e um livro. Era o que a gente criou esse hábito, um objeto e um livro. Que legal. E aí a gente tem coisa, e eu continuo com esse mesmo hábito. Depois desses anos que eu já estou viajando sozinho, já sempre trago. Essa é uma romã meio, eu trouxe de Israel, a última viagem que eu fui. Aqui é tudo, essa aqui é de Marrakech, alguns copinhos de Marrakech, dá o trabalho de trazer, mas vale a pena. Mas vale a pena, né? Essas outras aqui são da Suécia, design escandinavo, aí você vai trazendo. Isso aqui é da Malásia. Que maravilha. Isso aqui é da Serra da Capivara. Que maravilha. Então, e que vocês tinham ido lá? Viagem de vocês lá. Lá na Serra da Capivara. Então, eu acho que de todo você trazer um pouco dos lugares, eu acho que é muito bacana, porque você lembra daquele lugar que você teve e enriquece culturalmente, né? Eu acho que assim, e a casa tem mais personalidade também. Né? Então, acho que é bacana essa curadoria que você faz pelo mundo, eu acho que é bacana demais. E olhar para Romã, volta aquela viagem, você né? Traz um pedacinho da viagem, da viagem, as memórias e tudo. Tem algum objeto que tu acha que é a cara da tua casa? Se pudesse, se tivesse de tirar, vou ser melhor contigo. Vou botar 3. Se na decoração da casa só pudessem ficar 3 objetos, tu sabe quais são? Eu adoro aquela escultura da Mariane Perrette. A Mariane Perrette é aquela escultora que fez a Catedral de Brasília, aqueles vitrais da Catedral de Brasília, né? É uma francesa, mas morava em Olinda, acho que ela já faleceu. E a gente comprou no ateliê dela com ela, a mão dela. Ela que vendeu pra gente e tal, isso há uns 10, 12 anos atrás, talvez, lá em Olinda mesmo. Eu acho uma peça linda, eu acho que é uma obra de arte, né? A gente comprou da mão do artista, que eu acho bacana isso. E ela é uma pessoa, ela conheceu o Salvador Dalí, ela... na época do Niemeyer criando Brasília, ela estava participando, fazendo os vitrais, fazendo tudo. É uma pessoa que tem uma história, uma bagagem enorme, né? Então eu adoro aquela peça. É um pássaro branco, né? Acho bem bacana. E adoro tem um boizinho lá de Portugal também, que eu adoro, esse de Lisboa, aquele azul ali, de louça. Uma louça portuguesa que também é uma peça que é mais diferente, assim, né? Mais bacana. É uma peça que eu adoro demais também. E tem outra coisa também que eu gosto muito, que a gente trouxe é um relógio da Vitra, que é uma peça mais moderna. A gente trouxe da Vitra House, lá da Alemanha, né? Da fábrica da Vitra mesmo. A gente foi lá comprar. Então, essa é uma peça até que na Lilia tem já, a Bizé trouxe depois, que a Bizé está sempre trazendo coisa bacana. Mas a gente comprou lá na fonte. Então eu acho bacana. São peças bem legais. E aí, assim, mas tem tudo que eu olho, eu acho que eu não... Tu ia chorar. Não largava nada, não. Ali tem os negocinhos da Malásia, coisa de Lisboa ali também. Aquele Fornacete a gente comprou em Milão. Olha, você tá falando aí que cada peça parece que tem histórias por trás. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Se imaginassem de noite, terminou o dia, apaga a luz, aí todo mundo dormindo. O que é que esses objetos conversam sobre vocês? Porque eles sabem muito sobre você. Não, e de vocês. Eles sabem, né? A história que a casa é autoexpressão. Esses de vocês, todos, eu acho que sabem muito. Eu acho que eles vão falar. Qual é o assunto? Eu acho que vão falar dos almoços, das recepções, das amizades, porque a gente sempre trouxe muita gente aqui para casa. O menino gosta muito de trazer também, né? Então acho que eles vão ficar animados. E a casa. Eu acho que eles vão comentar. Eita, eu nem sei, mas vou me dizer. Eu acho que eles vão dizer do capricho de tu viu aquela mesa hoje, como estava bonita, você viu, porque é uma característica, né? Você gostar de receber com muito. A gente sempre gostou e eu continuo fazendo isso. Agora não. Setembro passado teve o aniversário da Maria. E cada vez que eu faço alguma coisa aqui, eu gosto de mudar mesmo, né? No Natal, tira tudo, bota umas cadeiras, bota uma mesa, não sei o quê, tira o sofá dali, bota a mesa. Então muda a cara da casa, porque eu acho que a festa começa aí, né? Você mudar a cara da casa, tirar as coisas de lugar, mexer em tudo. No aniversário da Maria Eduarda, eu tirei tudo, a casa ficou toda carpetada de roxo, virou uma boate, um DJ, não sei o quê. Eles falaram muito quando vocês foram dormir.
Falaram um bocado. Teve muita conversa. É. Mas tu estava falando aí, né? Isso é permitido por causa dessa integração, né? dessa Então integração. é uma casa que fica flexível. Quando a gente fez Boda de Prata também, aqui a gente botou aquele aparadorzinho aqui, esses banquinhos vieram para cá, o Padre Toninho ficou ali fazendo a renovação dos votos. Então, opção de coisa Eis aí, aconteceu já aqui. Já virou igreja, já virou boate, já virou tudo. Isso é tão assim, interessante, né? Porque você receber na sua casa tem um valor muito diferente. Né? As pessoas ficam muito você mais pode fazer uma festa muito decorada, muito bela e tudo, mas isso de você ter feito a boda de prata aqui, o aniversário, também vai trazendo para essa casa. E os convidados que são os membros, assim, muitas vezes, família e tal, o pessoal fica admirado. Fica dá uma surpresa também. Pois então eu acho que é outro comentário que ele diz, gente, eles devem falar muitas mudanças. Esse apartamento aí, tu foi pra onde hoje que eu não te vi na hora da festa? Porque eles não ficam mudando de lugar. Eles ficam mudando de lugar. E isso é ótimo. Dessas questões de flexibilidade, tu já fez algum experimento, assim, foi feito algum experimento, uma coisa assim que não, eu tinha vontade de fazer na casa do cliente, mas não fez aqui? Alguma coisa de solução de arquitetura ou de... Não, acho que essa integração que hoje a gente está fazendo muito na casa dos clientes, e principalmente da cozinha, que ainda tem muita gente que tem o pé atrás de deixar a cozinha muito exposta, né? A cozinha é realmente integrada. É integrada. Tem uma porta, mas a gente nunca fecha. Então a gente tem usado já isso aí muito, né? É uma tendência, como a gente fala em tendência, mas é realmente uma tendência de você integrar, porque as cozinhas não são mais as comidas não são mais aquelas frituras enormes, né? Sim. Aquela casa da nossa infância que tinha 4, 5 filhos, aquela cozinha que era quase uma cozinha industrial fazendo aquele arroz de comida, tinha muita fruta, não parava hora nenhuma, fazia o café da manhã, depois era o lanche, depois era o almoço, depois era o lanche. Então assim, isso mudou, né? A cozinha é muito mais prática hoje, mais simples, as comidas são menos fritura, menos gordura, menos coisa. E a gente come muito fora às vezes também, né? As famílias são menores, então as cozinhas têm que ser integradas, você não tem mais que estar dividindo a casa, né? Tem que integrar. Então essa foi uma experiência que a gente fez dentro de casa, que a gente pensou, será que vai fazer, será que não vai? Fizemos e funcionou super bem. Depois disso a gente está botando muito em casa de clientes, as pessoas estão adorando também, porque não tem mais essa hierarquia tão grande, né? Dentro das casas. Assim, de uma festa, quando tem ninguém tem mais festa, assim. As pessoas recebem os amigos dentro de casa, né? Não é festa formal, aquela coisa e tal. Esse tipo de festa você não faz dentro de casa, né? Sim. Né? E quando faz, assim, até mesmo quando você faz fora, as festas são muito mais informais hoje, não tem toda aquela coisa tão hierárquica, né? Eu acho que foi uma experiência que a gente fez que funcionou muito bem. Me diz uma coisa, como é que a gente identifica que aqui é uma casa de um piauiense? Eu acho que a gente tem os hábitos muito piauienses mesmo, assim, de usar a casa mesmo, os meninos recebem muito aqui os amigos na sala, o Roberto traz sempre a namorada, sempre assistindo um filme aqui, faz um pouco, faz alguma coisa. Então essa coisa mais despojada, esse jeito mais despojado, eu acho que é muito piauiense. E a gente tem esse ritual de receber sempre uma comidinha, um cafezinho, alguma coisa assim, né? Sempre tem esse aconchego, né? Que eu acho que é uma coisa da nossa terra também, essa informalidade, essa coisa mais despojada. Eu acho que tudo isso é um jeito piauiense de morar. Eu acho que a gente não combina, por exemplo, eu acho casa neoclássica aqui em Teresina, eu acho uma coisa complicada por isso. Gente, nosso clima não... Aquilo lembra coisas assim, mordomo com luva, alguma coisa assim, um negócio de bodas de prata, alguma coisa muito formal, que eu acho que o piauiense não é assim. Não né? é. Nossos hábitos não são esses, né? A gente gosta de reuniões informais, o pessoal se junta ao redor da mesa. A gente gosta muito de receber, de acolher, de encher a casa. Encher a casa e vai chegando, então é uma coisa que não combina com muita formalidade. Então acho que quando... Essa arquitetura neoclássica, às vezes eu acho muito isso, que não combina com esse jeito de ser. Ela tem uma frieza que distancia. Né, e tem uma certa coisa, uma coisa mais, digamos assim, voltada para o glamour, para o luxo, para uma coisa assim, de um pouco mais de ostentar um pouco mais e tal. Então eu prefiro realmente uma linha mais moderna, né? Eu acho que os materiais mais naturais, o piso frio, coisas mais leves mesmo, né? Eu acho que é mais a cara do Piauí, né? Você ter uma casa mais aberta, mais informal, mais moderna, mais contemporânea, né? Eu acho que aí é que a gente morar. E assim, tudo que você tem dentro da sua casa, os objetos, as coisas que você tem, que você traz de longe e tal, mas são coisas que combinam com esse estilo também, né? Eu acho que são essa mistura de coisas que você tem dentro da casa, é um jeito de deixar a casa mais à vontade, mais com o cara do nosso lugar.
vendo que é aqui por um aí. arranjo com uma Já umas flores, mas porque a flor no Piauí tem que também para durar, tem que ser Isso. É, porque mais na verdade tropical, a né? gente, essa realidade, quando É. você traz e tem essa consciência de onde você tá, você É. até Por exemplo, ali tem um maço de eucalipto, é uma folha, né? Aí ela quando seca fica linda. fica linda. Mas assim, se ela aguenta, você fica meses aí, né? Sem água, sem nada, ela vai desidratando, vai permanece um pouquinho verde, solta um pouquinho o cheiro e você habita de artificial, né? Porque para nossa realidade você ficar trocando arranjo de flor é muito difícil, né? Não. Porque é muito quente aqui. Então assim, a gente E você tem flor, porque teoricamente eu a gosto de ter flor em casa. Eu sempre isso, tenho ter flor em casa você pode ter, mas sendo essa, com essa você regionalidade e que se seja preocupar um pouco com isso, né? Para Preocupar. poder durar um pouco mais, é claro que vai ter que trocar, ficar trocando e tal. Mas em casa a gente sempre teve flor, sempre. E eu tô adorando isso, porque tá vindo essa consciência pro paisagismo também, né, É. Zé Ribeiro? Porque vinha muito um paisagismo importado, de amo aquela planta, traz pra cá, a gente não vai Não aguenta. conseguir, Ela não vai vai ficar bem bonito. na época da chuva, na época do berrobrol ela vai definhar e com a sequência de berrobrol ela vai morrer. É. Então realmente Tá, eu só queria agora para terminar te perguntar se tem algum projeto de transformação, sabendo que essa casa é um processo, que as casas acompanham a vida da gente. Se tem essa casa que parece que vai só receber agora adaptação para criança. eu acho que sim. Acho que daqui a um tempo não vai ser tão cedo, né? Mas eu já estou sonhando com isso. Vai ter um play, talvez, vai ser varanda. Eu acho que assim, o que eu penso a longo prazo, médio e longo prazo, é que quando os meninos saírem, né, que vão sair um dia, e vai ficar o ninho vazio aqui, então tem que ser uma casa acolhedora. Eu acho que o meu sogro dizia muito isso. A casa tem que estar sempre arrumada, sempre acolhedora, que é para os filhos e o neto quererem ficar. Então a casa tem que ser, você não pode descuidar da sua casa em momento nenhum da vida, porque para agregar, ela que está cheirosa, limpa, arrumada, bem cuidada, né? Então acho que se você quer receber, seja quem for, seus filhos, seus netos, você tem que manter a sua casa primorosa, né? A gente aqui em casa sempre, até os meninos pequenos mesmo, a gente às vezes vai na casa de cliente, ia na casa de cliente muitas vezes assim, quando tinha criança pequena, e mas eu não posso botar objeto que o menino quebra. Então lá em casa não quebra, é só você educar o menino. É claro que as crianças são danadas, né? Você também não vai botar o menino para ficar assim parado, mas você impõe algumas regrinhas, né? E funciona, deixa ele brincar no quarto dele, jogar bola no quarto dele, fazer o que ele quiser. Tem um lugar para. Mas na sala não. Aqui, por exemplo, a nossa regra quando eles eram pequenos é que não podia comer na sala. Né? Só podia comer na cozinha. E aí o Romero ele ficava com o pé na cozinha e outro na sala, bem na porta. Só desafiando, mas não passava para a sala não. Então era essas regrinhas assim você tem que ter para manter a casa bem, né? E eles mesmo gostam. Exatamente. E organiza a mente da pessoa. Você tem uma casa, um ambiente, um espaço organizado, organiza a sua cabeça, a sua mente. Porque se uma casa bagunçada, eu fico preocupado. Mas é todo mundo, e é verdade. A casa, se você tá com a cabeça desorganizada, começa arrumando um armário, começa pra mim arrumando resolve alguma muito área, bem. já vai a cabeça. Mas isso era aí. isso, Zé Ribeiro. A gente queria entender um pouco dessa sua relação com a casa. Ótimo, maravilha. E eu acho que foi bacana, foi, Mirton? Também achei até que foi rápido, até ser mais. Eu tinha-